Então, nós vamos comentar algumas coisas a respeito de arte e conceito ampliado de saúde. Aqui, nós vamos, dentro do quadro que já temos mostrado em outras ocasiões, nós vamos nos fixar mais nesta parte correspondente a artes, ou arte que está dentro do campo cultural, do bem-estar cultural, se pensarmos em saúde aqui nesses vários aspectos. E nós, para explorarmos alguma coisa a respeito da arte, podemos, por exemplo, partir da noção de conhecimento, já que a arte é uma forma de conhecimento. O conhecimento diz respeito à noção cognitiva de si, dos outros e do mundo. Noção cognitiva diz respeito a saber alguma coisa de si, dos outros e do mundo. O mundo, evidentemente, no sentido aqui filosófico, de aquilo que não é alguém, digamos assim. Então, nós temos as seguintes formas de conhecimento: o conhecimento experiencial mítico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, o conhecimento lúdico e o conhecimento artístico. O conhecimento experiencial mítico está aqui assim relatado porque diz respeito a aprender por experiência própria. Qualquer ser humano aprende alguma coisa por experiência própria. Então, não se precisa, uma pessoa não precisa dizer, eu só vou acreditar que o fogo queima se a ciência me provar que o fogo queima. Existe uma experiência vivencial, existe uma coisa vivenciada, em relação ao fogo, de tal forma que é sabido, portanto, que o fogo queima. Agora, esta colocação mítico, que se relaciona a mito, não é aquele mito que significa mentira ou falsidade, mas sim há símbolos, há certas figuras que passam a ter um papel simbólico entre as comunidades humanas das maneiras as mais variadas. Não importa se são criados, se são aparentemente inventados, digamos assim, ou qual é a forma que esses mitos tenham surgido, mas o fato é que eles significam essa espécie de símbolo entre as pessoas, que é um símbolo que vai além de seu próprio significado simplório, que é a palavra que o designa, como vai além de apenas as pessoas o chamarem ou designarem como uma fantasia ou como uma invenção. É alguma coisa que tenha adquirido até uma espécie de, bem entre aspas assim, vida própria antropológica. O conhecimento filosófico certamente não precisa de muita explicação, nem mesmo o científico. Agora, o lúdico e o artístico estão aqui à parte porque eles fazem intersecção mais frequentemente do que os outros. Todas essas formas de conhecimento fazem intersecção entre si, mas o lúdico, que diz respeito ao play, ao brincar, o play que significa não só jogar ou brincar, mas também interpretar, uma interpretação teatral. Então, existe aqui entre o lúdico e o artístico uma intersecção razoável, em que a arte também é lúdica, né? O Homo Ludens, do autor estudioso Huizinga, poderia aqui ser alguma coisa que seria aplicável aqui. Muito bem.
Então, nós temos, assim, um tanto grosseiramente, um apanhado um tanto breve, as várias formas de arte. Então, a arte que vem pela linguagem, que seria entre a prosa e a poesia, aí também as artes visuais, no sentido bem amplo do termo, a música, o teatro, o cinema, gastronomia e odores. Estamos falando aqui as sensações relacionadas ao paladar e ao olfato, que também podem implicar num aspecto artístico. O artesanato dos mais variados, o design, que é alguma coisa um pouco mais contemporânea, digamos assim, e a própria arte da ciência e a ciência da arte, que ambos têm seu valor. A arte que é própria da ciência e, por sua vez, a ciência da própria arte, que a arte ela implica. Então, existe aí uma intersecção. Então, nós vemos que, quando na outra imagem falamos das várias formas de conhecer, que arte e o lúdico são também formas de conhecimento do mundo, não é apenas a ciência que dita a respeito de tudo. Assim também nós vemos aqui mais detalhadamente as várias formas de arte, também no sentido amplo do termo. E aqui nós temos várias terapêuticas que fazem uso da arte. Não significa isso aqui uma ordem hierárquica, é só uma maneira de mencionar a arte-terapia, a musicoterapia, a dança-terapia, dramaterapia, aromaterapia e outras formas que assim existirem. E, em relação a isso, eventualmente alguém pergunta, mas quais são as evidências científicas dessas terapias? Nós temos que dizer que, por suas características, elas são difíceis de serem pesquisadas pelos métodos de pesquisa quantitativa. Não são impossíveis, mas são difíceis. Elas prestam-se melhor à pesquisa qualitativa, que também é uma forma de pesquisa, é importante dizer. Agora, alguma coisa que sempre se pergunta, por outro lado, existem evidências de que sejam prejudiciais estas terapias que fazem uso de diversas formas de arte, porque na eventual designação dessa possibilidade, aí poderia ser algo a se discutir até um pouco melhor nessas questões de evidências científicas quantitativas e qualitativas. E um outro aspecto, quais os fatores culturais envolvidos em todo esse contexto? Qual a língua ou a linguagem dessas pessoas ou desse povo que está trabalhando com essa determinada forma de arte? Mesmo que seja alguma coisa assim, entre aspas, por distração, aquilo que se designa como distração, na verdade, também é uma forma de bem-estar e também é uma maneira lúdica de levar as coisas da arte no dia a dia. E não esqueçamos também da arte do tratamento. Não só apenas o tratamento convencional, tradicional, médico ou psicológico ou outras formas mais convencionais, mas também aquilo que varia de cultura para cultura ou de pessoa para pessoa, de terapeuta para terapeuta. Pode ser que alguém diga: ué, este remédio funcionou com o doutor Fulano, não funcionou com o doutor Beltrano, então, mas é o mesmo remédio? Aí entram várias coisas em jogo, mesmo em relação a medicações que sejam designadas dentro de processos químicos e tudo mais. E aí que está se falando da arte do tratamento. Assim também, se a medicina é
a ciência e a arte de diagnosticar e tratar, então, portanto, tem o aspecto científico, mas tem o aspecto, esse aspecto arte, que diz respeito a toda uma habilidade humana na maneira de como conduzir o processo terapêutico. E ainda devemos lembrar, em relação, por exemplo, a artistas profissionais e amadores, que são pessoas que levam a arte de uma maneira mais intensa no seu cotidiano, a arte faz parte de seu cotidiano de forma variável, faz parte do seu prazer, bem-estar, saúde, essa maneira de produzir a arte. E é uma forma também como essas pessoas entendem a si, aos outros e ao mundo. É uma forma de conhecimento. Os apreciadores da arte, por outro lado, é alguma coisa parecida. A arte também pode fazer parte do seu cotidiano de forma variável, pode fazer parte do seu prazer, bem-estar, saúde, e, um pouquinho diferente, ajuda a entender a si, aos outros, ao mundo. É como se eles fossem os apreciadores da arte, em parte, nesse trabalho com a arte, fossem levados pelos artistas profissionais ou amadores da arte. E temos que lembrar um aspecto aqui, no entanto, né? De que quem aprecia a arte, quando faz isso, ela também faz arte. Então, a pessoa que lê um livro, ao ler o livro, ela reescreve esse livro dentro dela. Quando ela vê um filme, ela reedita na sua cabeça esse filme. Quando vê um quadro, e assim por diante. E a arte, portanto, está presente em tudo que o ser humano faz, porque não há cultura sem pessoas. E a cultura e a arte são estreitamente ligados. Portanto, pela arte, o bem-estar cultural pode beneficiar corpo, mente e sociedade. Nesse sentido, que frisamos que isso também faz parte do bem-estar e também faz parte da saúde.